Fala galera, tudo bom? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre dinâmica dos corpos rígidos, que é a dinâmica de rotação de corpos e partículas. Mas o que é a dinâmica dos corpos rígidos? Para a gente falar de dinâmica dos corpos rígidos, a gente tem que falar um pouquinho de momento de inércia. Mas o que é esse tal de momento de inércia? O momento de inércia é a resistência que os corpos possuem para rotacionar ao redor de um eixo, ou seja, um corpo com uma determinada massa que está rotacionando e tem um certo eixo de rotação, seja ele o próprio centro de massa do corpo ou um eixo afastado desse centro de massa. Para isso a gente precisa descrever algumas regras e vou estar mostrando um exemplo depois. A primeira regra é que o momento de inércia ele varia de acordo com o eixo que o objeto está rotacionando. Como eu falei, o eixo ele pode ser o centro de massa do objeto ou um eixo afastado do centro de massa, né? Como nesse exemplo aqui, a gente tem esse corpo A, onde o centro de rotação dele é o eixo D. Então, nesse eixo D aqui, ele vai estar rotacionando em uma determinada forma. E nesse corpo B, a gente tem esse eixo um pouco mais afastado, né? Então, a gente pode concluir que o momento de inércia do corpo A vai ser diferente do momento de inércia do corpo B. Vou estar exemplificando melhor no próximo exemplo, que fica mais visível da gente estar entendendo. No caso de uma bailarina, que ela realiza uma pirueta, a gente percebe que se ela estiver rotacionando e o seu centro de massa for o próprio eixo, né? Se ela estiver com as duas pernas apoiadas e o seu centro de massa for o próprio eixo, ela vai estar rotacionando em uma velocidade alta, né? Então, em algum momento, ela vai precisar parar, né? E como que ela faz isso? Para ela parar, ela abre as pernas, afastando e deslocando esse centro de massa. Ou seja, o seu momento de inércia, a sua resistência ao rotacionar nesse eixo, ela acaba diminuindo, pois o centro de massa ele está deslocado do eixo. Ou seja, a gente pode concluir então que o momento de inércia ele depende do eixo e da distribuição da massa do corpo. Então, como que a gente calcula o nosso momento de inércia? O momento de inércia de uma partícula ele pode ser visto como este ponto no círculo, né, onde este ponto se encontra o eixo, certo? Esse M vai ser o nosso centro de massa e o R é a distância aonde está o nosso centro de massa da nossa origem, ou seja, o quão afastado está o nosso centro de massa da origem. Então a gente pode definir que o nosso momento de inércia, o I, ele vai ser a massa desse corpo vezes o raio ao quadrado. Mas e se a gente tiver dois corpos rotacionando no mesmo eixo, né? A gente vai precisar analisar da seguinte forma: os dois corpos rotacionando com diferentes distâncias do eixo, né? Eles não vão ter momentos de inércia iguais. Então, o que a gente pode concluir? Que o momento de inércia total, ele vai ser o momento de inércia do primeiro corpo, que é este aqui, com uma distância do eixo R1 e de massa M1, mais o momento de inércia do corpo 2, que é a distância do eixo R2 com a massa M2. Então, como a gente definiu aqui em cima que o momento de inércia é a massa vezes o raio ao quadrado, da mesma forma, quando a gente for somar esses momentos de inércia, nosso momento de inércia total ele vai ser a massa do corpo 1 vezes R1 ao quadrado, mais M2 vezes R2 ao quadrado. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque esse cálculo da soma do momento de inércia ele só pode ser feito quando eles possuírem o mesmo eixo de rotação. Até o momento, então, a gente viu o momento de inércia em partículas, né? Mas e se eu tiver
em uma mansão uma grande porta, no qual essa grande porta ela não tem mais o comportamento de uma partícula, mas sim de um corpo extenso, né? Um corpo extenso cujo eixo de rotação é o eixo O, aqui representado, tem uma largura A e uma altura B, ou seja, um comprimento B. Então aí a gente propõe o seguinte exercício, né? Para a gente calcular o momento de inércia, não como mais uma partícula, mas como um corpo extenso. Onde o nosso A vale 2 metros, o B vale 3 metros, e sabendo que essa porta tem 2 quilos, qual o momento de inércia da porta ao redor do eixo O? Então a gente vai estar vendo como a gente vai resolver esse exercício partindo da ideia do cálculo do momento de inércia em um corpo extenso. Um corpo extenso nada mais é do que um corpo que ele não pode ser considerado uma partícula por possuir outras dimensões, né? E essas dimensões devem ser consideradas para que ele seja diferenciado de uma partícula. Só que como a gente calcula então o momento de inércia de um corpo extenso? O cálculo do momento de inércia nesse corpo extenso, ele vai ser dado pela integral do r ao quadrado de dm. Então a gente vai ver um exemplinho aqui para ficar mais fácil de a gente visualizar isso, que vai ser o exemplo de uma barra delgada, né? Uma barra delgada homogênea. Essa barra ela tem um comprimento L e o seu eixo de rotação é o centro de massa dessa barra. Então, se a gente pegar um pedaço muito pequeno de massa dessa barra sobre um pedaço muito pequeno de massa, sobre um pedaço muito pequeno do comprimento, a gente vai perceber que esse pedaço muito pequeno da massa sobre esse pedaço pequeno do comprimento, ele é a própria massa do comprimento inteiro da barra dividido pelo comprimento da barra. E isso vai ser igual a uma constante. E daí a gente vê também que o dm, o nosso dm, ele vai ser ml vezes o nosso dl. Onde o nosso dl, se a gente pegar um pequeno pedaço da nossa barra, e a gente vai ver que como o nosso raio está na mesma direção do comprimento, a gente vai ver que o nosso dl ele vai ser igual ao nosso dr. Então, voltando aqui na nossa fórmula do momento de inércia de um corpo extenso, a gente vê que o I é a integral de r ao quadrado de dm, onde os nossos limites de integração dessa barra aqui vai ser de menos L sobre 2 até L sobre 2, considerando o nosso eixo de rotação a nossa origem, né? R ao quadrado de dm. Mas quem que é o nosso dm? O nosso dm ele é ml dl, onde o nosso dl é igual a dr. Ficando assim, então, a integral de menos L sobre 2 a L sobre 2, R ao quadrado de ml dr. Resolvendo isso aqui, né, a gente vai chegar aqui, ml vezes R ao cubo sobre 3, nos limites de menos L sobre 2 a L sobre 2, a gente conclui então que o momento de inércia em uma barra delgada e homogênea, ele vai ser ml ao quadrado sobre 12, né? Só que para a gente não ficar deduzindo isso para todos os corpos que a gente possui, a gente tem uns casos que sempre se repetem. Esses casos, né, alguém já fez para a gente, então a gente vai só abordar os valores fixos, né? Então a gente tem aqui que a barra delgada, o momento de inércia é ml ao quadrado sobre 12. Se for um cilindro maciço, o momento de inércia ele é meio de mr ao quadrado. No caso de uma casca cilíndrica, ele é mr ao quadrado, e se for uma casca esférica, ele é 2/3 de mr ao quadrado, né? Então, resolvendo o nosso exercício, né,
é proposto no início lá, a gente consegue perceber que o nosso momento de inércia, né, nosso momento de inércia I, ele vai ser igual a 1/3, né, no caso do formato da porta, vai ser 1/3 de M vezes o nosso A, que é a largura da porta. Então, o nosso momento de inércia A ao quadrado. Então, o nosso momento de inércia, ele vai ser 1/3 de M, e o nosso M é dado no enunciado, que é 2 kg, então, vezes 2 kg, vezes o A, que o A também é 2. Então, 2 ao quadrado. Então, nosso momento de inércia, ele vai ser igual a 2 vezes 4 sobre 3. Temos que o nosso momento de inércia, então, ele vai ser igual a 8/3. E a unidade do nosso momento de inércia, ela é dada em quilograma por metro quadrado. A gente vai ver um pouquinho agora então sobre o teorema dos eixos paralelos. Como que eu calculo o momento de inércia em um eixo que ele é paralelo ao nosso eixo de rotação. Então a gente tem um exemplo aqui de uma barra delgada, onde a gente tem o centro de massa alinhado ao nosso eixo, e a gente quer calcular o momento de inércia aqui nesse tracejado laranja. Então a gente tem uma barra de massa M com essa distância do centro de massa até o nosso eixo, que a gente chamou de D, onde esse D é L sobre 2 e o nosso comprimento da barra, ele é L. Então como que a gente calcula esse momento de inércia? Esse momento de inércia ele vai ser calculado da seguinte forma: o nosso I, que é esse aqui, né, do nosso eixo laranja, ele vai ser o I do centro de massa, ou seja, o momento de inércia do centro de massa, mais md quadrado. Então, substituindo aqui para a gente calcular o nosso momento de inércia, ele vai ficar da seguinte forma: o nosso I vai ser igual ao nosso I do centro de massa, que, como a gente viu anteriormente, para uma barra delgada, o momento de inércia ele é ml quadrado sobre 12, mais o md quadrado. Só que o nosso D, ele é L sobre 2. Então, ele fica da seguinte forma. Resolvendo, temos que o momento de inércia é igual a ml quadrado sobre 12, mais ml quadrado sobre 4. Simplificando isso aqui e jogando o ml ao quadrado em evidência, a gente vai chegar que o momento de inércia, então, do nosso eixo laranja, ele vai ser igual a ml ao quadrado sobre 3. Então, para a gente exemplificar e entender melhor, a gente vai fazer um outro exemplo aqui. Se a gente tivesse esses dois eixos aqui, esse eixo amarelo e esse eixo em rosa, a gente poderia aplicar o teorema dos eixos paralelos? A resposta é não. A gente não pode aplicar esse teorema porque nenhum dos eixos está passando pelo nosso centro de massa. Então, como que a gente resolve isso? A gente percebe então que a distância dos eixos é de 3L sobre 4, né? Ou seja, é 1/4 do eixo aqui, o rosa, e mais metade até o eixo amarelo. E o nosso comprimento da nossa barra, ele é L. Então a gente viu anteriormente que a nossa equação para a gente calcular o nosso momento de inércia, ele é I, né? O nosso momento de inércia do eixo que a gente quer, ele é igual ao momento de inércia do centro de massa mais md ao quadrado. Então a gente tem aqui que isso a gente viu anteriormente. Então como é que a gente vai fazer para calcular o momento de inércia
do eixo rosa, por exemplo, a gente vai ter que separar isso em duas partes. Uma a gente calcula o momento de inércia entre o centro de massa e o eixo amarelo, e depois do centro de massa até o eixo rosa. Então, como que a gente faz isso? A gente primeiro vai separar do eixo amarelo e o centro de massa. Então, como a gente viu anteriormente, se a gente tem um eixo que é paralelo a esse centro de massa, a gente tem que o I é igual ao momento de inércia do centro de massa mais md ao quadrado. A gente calculou que esse momento de inércia ele é m ao quadrado sobre 3, vai ser igual ao nosso momento de inércia do centro de massa mais ml sobre 2 ao quadrado. Então a gente vai conseguir chegar no nosso momento de inércia do centro de massa, que ele é ml ao quadrado sobre 12. Mas como que a gente acha então agora o nosso momento de inércia do nosso eixo em rosa? Ele vai ser calculado da seguinte forma: o nosso momento de inércia do eixo rosa, ele vai ser o ml ao quadrado sobre 12 do nosso centro de massa mais o md ao quadrado. Só que quem é essa distância, esse d quadrado? Esse d ele vai ser 1/4 de L, certo? Então, ele é L sobre 4 ao quadrado. Então, resolvendo isso aqui, a gente chega que o nosso momento de inércia do eixo rosa, ele é 7 ml ao quadrado sobre 48. Então, assim a gente consegue calcular o momento de inércia quando a gente tem eixos paralelos. Então, para a gente fixar bem essa parte de momento de inércia, tem um exercício aqui para a gente resolver, que o enunciado ele fala o seguinte, que a gente tem um quadrado, esse quadrado ele é composto por esta barra tem a mesma massa desta barra e essa barra tem a mesma massa desta barra. E o nosso eixo de rotação, dado no enunciado, ele é o eixo X. Então a gente vai remover e separar em pedaços esse momento de inércia para que fique mais simples da gente calcular. Parece complicado, mas ele não é tão complicado. Então, se a gente separar essas duas barras aqui, a gente joga ela para cá, né? E o nosso eixo de rotação é o eixo X. Como a gente viu que o momento de inércia ele é mr quadrado, a gente percebe que para as barras que são paralelas ao eixo X, a gente tem que vai ser a soma, certo? Vai ser a soma das duas barras. E como a gente viu, a gente sabe que quando elas têm o mesmo eixo de rotação, né, a gente pode somar os momentos de inércia. Então esse momento de inércia aqui, das barras paralelas ao eixo X, eles vão ser igual a 2m0, porque a gente não tem uma distância desta barra aqui para o eixo X, mais ml quadrado. Então, o nosso I, as barras paralelas ao eixo X, é igual a ml quadrado. Certo? Como eu separei em movimento, em partes, né? Então, o nosso momento de inércia total, ele vai ser o momento de inércia das barras paralelas ao eixo X e das barras perpendiculares ao eixo X. Então, eu vou guardar esse valor aqui no momento de inércia. Então, eu escrevi aqui em cima, o momento de inércia total vai ser o momento das barras perpendiculares ao eixo X mais o momento das barras paralelas ao eixo X. A gente calculou agora que esse aqui é igual a 2ml, é igual a ml quadrado. Então agora a gente vai ter que calcular o nosso momento das barras perpendiculares, né? Onde a
gente tem nessas barras perpendiculares, barras perpendiculares, a gente tem que elas têm uma massa M, 2M, e o nosso eixo de rotação aqui, ele está assim agora, em relação ao eixo X. E a gente sabe que o momento de inércia para essas barras aqui, ele vai ser igual a 1/3 de ml quadrado. Né? Então, o nosso momento de inércia para as nossas barras que são perpendiculares ao eixo X vai ser igual à soma das duas barras, ao momento de inércia das duas barras, que vai ser então 1/3 de ml quadrado mais 1/3 de 2ml quadrado dessa segunda barra. Então, resolvendo isso aqui, a gente tem que o momento de inércia perpendicular ao eixo X, ele vai ser igual a ml quadrado. Então, substituindo ali na nossa conta que a gente fez ali em cima, o momento de inércia para o eixo perpendicular ao X, ele é ml quadrado aqui também. Então, o nosso momento de inércia total, ele vai ser igual a 2ml quadrado. É isso aí. Fala galera, vamos resolver um exercício então para a gente aplicar melhor os conteúdos vistos. O enunciado ele fala que tem um eixo, o eixo está representado aqui, né? Esse é o nosso eixo O, e ele tem três massas, a massa M1, a M2 e a massa M3. E ele quer saber o momento de inércia desse movimento completo. Né? Ele fala que o nosso M1 ele corresponde a uma massa M, o M2 a uma massa 2M e o M3 a uma massa de 3M. Como a gente viu, o nosso momento de inércia ele é dado pelo mr ao quadrado, onde esse r, no nosso caso, é a nossa distância L. E como vimos também, se o eixo de rotação das três partículas elas forem iguais, então a gente tem que o nosso momento de inércia ele é dado pelo somatório dos momentos de inércia do nosso eixo, né? Então, se a gente aplicar isso aqui, a gente vai perceber que o nosso I ele é igual ao momento de inércia, vou botar como L, nosso momento de inércia da massa 1 vezes a nossa distância L, né, para o nosso corpo 1, mais o M2 vezes a nossa distância, que é 2L, perdão, que é o quadrado, que é o quadrado também, mais a nossa massa 3 vezes a nossa distância da massa 3, que é 3L ao quadrado. Então, o nosso momento de inércia, a nossa massa 1, ela é M, então vai ser ml ao quadrado. A nossa massa 2, ela é igual a 2m, aqui dá 4l ao quadrado, mais a nossa massa 3, que ela é igual a 3m vezes 9l ao quadrado. Então, resolvendo isso daqui, a gente chega que o nosso momento de inércia total ele é igual a 36 ml ao quadrado. Lembrando que a nossa unidade de momento de inércia ela é quilograma metro quadrado, que dá a nossa alternativa E.
É isso aí.